Olá! Vamos começar mais um Conexões Ribeirão. Eu sou o Cordeiro de Sá e estou substituindo o nosso apresentador oficial, que está afastado por causa do período eleitoral. Então, durante essa época das eleições, eu vou ficar aqui à frente do Conexões, apresentando toda semana uma nova entrevista com lideranças, com pessoas representativas da nossa cidade, aqui de Ribeirão Preto, que, enfim, trazem sempre um assunto interessante, uma novidade, uma discussão, uma reflexão, uma análise crítica, para que a gente possa sair desse programa sempre melhor do que entramos, né? Pensando mais, discutindo mais e imaginando coisas melhores para a nossa cidade. E hoje a gente tem a honra de entrevistar, eu tenho a alegria de ser o meu primeiro entrevistado aqui no programa, o Tomate, o Renato Vital, que é gestor do coletivo Fuligem, é produtor cultural e vai falar para a gente aqui dos 10 anos do coletivo e outros assuntos também relativos à cultura na nossa cidade. Tudo bom, Tomate? Tudo bom, e você, Sá? Tá mandando. Tô nervoso, viu, Tomate? Tô aqui com a boca seca para substituir aí o apresentador oficial que foi meu professor, né? Daí você imagina como é que a gente fica aqui nessa hora, né? Ah, mas daqui a pouco você já se acostuma já. Vamos que vamos. Ô Tomate, a gente já se conhece, já se cruzou bastante aí na área cultural. E agora que a gente fez a entrevista, que eu me toquei, né? 10 anos já, cara, de fuligem. Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente como é que vocês estão vivenciando aí esses 10 anos de coletivo. Então, o Coletivo Fuligem a gente começou lá em 2010, né? Com muita ânsia de fazer alguma coisa nova na área de cultura, né? Na área de comunicação, que também faz parte da formação dos membros aí do coletivo, né? E durante esses 10 anos foi um processo de aprendizado para nós, de descoberta também, né? Então a gente sempre trouxe com a gente questão da música independente, a questão da produção audiovisual e principalmente a questão da articulação e formação de redes, né? Então, conectando outros grupos, conectando outros coletivos, né? E a gente sempre trouxe essa proposta, uma provocação de pensar outras formas de trabalhar, né? Então, a gente vive num mundo muito competitivo, né? E aí a gente traz uma proposta de colaboratividade, de formação de redes, acreditando que principalmente nessa área de cultura, né, que é onde a gente tem menos recurso e tudo mais, é uma maneira da gente alcançar objetivos mais longos e objetivos que contemplem mais pessoas, né? E esses 10 anos têm sido de muito desafio, muito aprendizado, e estamos muito felizes, assim, e também surpresos, né? Quando você começa um projeto, você não sabe quanto tempo ele vai durar, e uma década aí é um tempinho bom. Não, e tem muito a ver com economia solidária, né, o Tomate? Essa Isso. articulação das pessoas em torno de uma causa. A ideia que me dá é isso, né? Começa em torno de uma causa, de uma vontade, mas isso se expande para uma questão econômica de pensar diferente a economia, não é isso? Isso, quando a gente começou, a gente não conhecia o conceito teórico, né, de economia solidária. A gente começou a fazer na prática e depois descobrimos que existia uma linha de estudo, pesquisa, que se chama economia solidária. Aqui na nossa região, ali na UFSCar, em São Carlos, tem um centro de estudo e a gente acabou se aproximando e conhecendo mais. E a economia solidária, o que, que ela fala? Ela coloca o ser humano no centro da questão. Então, a gente sim tem que trabalhar, né? Mas a questão é o ser humano, o bem-estar do ser humano, do coletivo, né? E isso se dá através de o que a gente fala de diversas economias, né? Então, a gente, claro, precisa da economia monetária, precisa de recurso financeiro para fazer tudo girar, mas a gente tem diversas outras economias que podem ajudar isso a acontecer. Então, por exemplo, trocas, né? Ou também o que a gente discute muito, que e principalmente nessa época de pandemia, que a gente poderia dizer de economia afetiva, né? Então, discutir muito como que é essa relação de trabalho entre as pessoas, uma relação mais cordial, uma relação que respeite mais o tempo e o espaço de cada um, e é claro, buscando alcançar objetivos, ser produtivo, mas sem atropelar, né?
Ô Tomate, e assim, esses conceitos que você traz são conceitos muito bacanas e que enchem a gente de esperança, né? Quando a gente escuta isso, vivendo tudo que a gente vai estar vivendo hoje, a gente fica curioso, assim, como seria, assim, se o Fuligem fosse uma empresa tradicional, comparando com o que ele é? Dá um exemplo pra gente. Então, vamos supor, se a gente fosse uma empresa convencional, a gente teria o proprietário dessa empresa e funcionários, né? O proprietário pagaria salários de acordo com as funções e o proprietário ficaria com o lucro, né? O excedente, vamos dizer assim. E dentro da nossa organização, a gente já teve muitos formatos, números de integrantes e tal, mas hoje em dia a gente está em 5 pessoas, e que são pessoas que, trazendo para essa linguagem um pouco mais empresarial, somos 5 sócios, então a gente não tem funcionários. A gente produz vídeos, por exemplo, então eu trabalho roteiro, a outra pessoa é editor e tal, mas também a gente é gestor do coletivo. Então, na hora de discutir as questões de para onde a gente vai, aonde a gente deve investir, a gente discute isso juntos, uma maneira mais democrática e uma maneira mais de dividir mais tanto o recurso quanto as responsabilidades, né? É claro que isso, e aí isso a gente pode colocar esse processo democrático que a gente vive, né? A democracia no país, ou a democracia nem sempre é o modo mais fácil, né? Então a gente às vezes discute muito, conversa muito, mas a gente acredita que não é o mais fácil, mas é o processo mais satisfatório, assim, falando pessoalmente, realizações pessoais, né? Então, nesse sentido de gestão, é mais ou menos por aí. Na questão de um exemplo que a gente sempre dá de economia solidária com outros grupos, por exemplo, no nosso início, assim, e até hoje, a gente realiza muito a questão que é, por exemplo, troca de serviços. Então, a gente realiza festivais de música, as bandas, elas que são bandas que tocam só música própria, então não reproduzem as músicas que estão no mainstream e tal, precisam de espaço para tocar, e aí a gente faz um festival que também, como não tem banda conhecida, não é um festival que vai ter muito recurso, a banda também não tem muito recurso, então como que a gente faz para isso acontecer? A gente troca serviços, a gente tem uma produtora audiovisual, e aí, por exemplo, a banda faz um show no festival e a gente produz um videoclipe para eles. E assim, sempre de acordo, cada caso é um caso, cada acordo é acordo, tem que ficar bom para todo mundo, né? E fazer uma troca justa. Então, esse também é um exemplo assim de como a gente consegue ter um giro de recursos, mesmo sem ter necessariamente o dinheiro, né? Uma troca de talentos aí, de sabedorias, de conhecimentos. Poxa, Isso. é muito interessante, né? É uma saída, é uma possibilidade mesmo, né? Que a gente sente aí. Mas eu sei que tem muita gente que fala assim, isso aí não deve virar nada. Só que vocês estão mostrando aí nesses 10 anos de Fuligem que não é bem assim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa retrospectiva que vocês estão fazendo do Fuligem, que inclusive a gente vai mostrar um pedacinho aqui no programa daqui a pouco. Com certeza sim, como a gente usa bem essa palavra que é provocação, né? Com certeza o modelo como a gente se organiza, a gente trabalha, é uma provocação permanente para pessoas que vivem de outras formas e até provocação para nós mesmos, né? Porque a gente nasce já nessa cultura atual, né? Nesse sistema atual, e a gente tem que ir aprendendo dia a dia a mudar e tal, né? Então, a gente, contra essas expectativas, a gente está aí há 10 anos realizando festivais que já movimentou artistas de todos os estados do Brasil, já trouxe artistas da América Latina, já trouxe artistas da Europa. Então, assim, a gente realmente vê que funciona. E uma coisa que tem que ficar explícito aqui é que a gente não está falando que não precisa de recurso financeiro. Sim. Precisa do recurso financeiro. São várias economias que compõem a questão. Então, essas outras economias, elas potencializam o recurso. Então, se a gente tem pouco recurso, com pouco a gente consegue fazer muito. Então, a gente já fez festivais com muito pouco recurso, mas que teve, por exemplo, a atividade no Teatro de Arena, na UGT, no Cauim, em praça, tudo ao mesmo, assim, no mesmo festival. Então, assim, a gente vê que é possível, né? E uma coisa que a gente sempre fala, os recursos estão aí. Então, no nosso caso, né, que é o cenário cultural, a banda tá lá, o fotógrafo tá lá, e muitas vezes eles ficam em casa
porque não rola esse recurso financeiro. Mas se a gente começa a fazer essas trocas e fazer essa roda girar, a gente pode depois vir a buscar e encontrar acesso a esse recurso financeiro, né? Então, nos nossos 10 anos aí, a gente tem uma lista de muitos festivais, assim, Grito Rock, Festival Fagulha, Semana do Audiovisual, mais de 5 edições de cada um desses festivais, né? A gente tem também canal em YouTube que é ligado ao break, que é a cultura hip hop. A gente tem diversos vídeos de cobertura de acontecimentos na cidade. Então, assim, não é fácil, é uma provocação, é diferente, mas é possível fazer, sim. É uma questão de você saber onde exatamente você precisa do dinheiro, né? Às vezes a gente acha que o dinheiro é a única solução e realmente, como você colocou, é importantíssimo, não dá para fazer as coisas sem ter recurso financeiro, mas não é só isso, né? E acho que esse eu particularmente penso que esse é o grande exemplo que o Fuligem traz, né? Conseguir fazer material de qualidade, eventos de qualidade, um conteúdo muito bacana, né? Saber registrar isso muito bem e ainda otimizar, né? Acho que a palavra é essa, né, Tomate? É otimização, né? E assim, e aí não só com a gente, mas na área da cultura de forma geral, que enquanto você investe R$ 1, né, na cultura, esse R$ 1 vira 10, né? Porque, enfim, não só a gente que trabalha com essa perspectiva, mas os grupos culturais de forma geral, você pode ver que quando ele consegue um pouquinho de recurso, ele entrega muito mais do que esse recurso conseguiria pagar, na verdade, né? Olha, e esse é um gancho legal, a gente vai dar uma paradinha agora, vai fazer o break, mas esse é um gancho legal que eu quero retomar no segundo bloco com você. E agora, quem está nos ouvindo aí pela rádio, quem está nos vendo pela multiplataforma, né, pela internet ou pela televisão aqui na Tati, ou nas redes sociais do Conexões, a gente vai ver um videozinho rápido que é o começo da retrospectiva de 10 anos do Fuligem. É o vídeo de 2010, não é, Tomate? Isso, a gente tinha, assim como todo mundo, vários planos aí para 2020, para comemorar esses 10 anos, mas com essa questão da pandemia, a gente resolveu fazer uma campanha online e vão ser vídeos lembrando cada ano dessa história, e esse aí é o de 2010. E se você tiver a curiosidade de ver os outros vídeos, a gente vai deixar aqui o endereço, né? Tanto aqui nas nossas legendas, como nos textos de apoio dos posts, tá? E no canal. Reuniões informais em praças, shows e bares. O desejo de ressignificar o trabalho. O desejo de se conectar com as mais diferentes pessoas e de relações mais solidárias. Em 2010, não sabíamos onde queríamos chegar, mas sabíamos os caminhos que gostaríamos de tomar. Foi assim que o Coletivo Fuligem começou. Nossa primeira ação, o Festival de Bolso, chegou unindo música, teatro, circo e cinema. Já em 2010, nos conectamos com artistas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Argentina e de muitos outros lugares. Fomos também colaborar com o movimento Pro Arena para ajudar o lendário Teatro de Arena da cidade. Ribeirão Preto estava fervendo. E nossa história apenas começando. Parabéns pelo vídeo, viu? Bem bacana. Obrigado. Muito legal. Agora deu vontade de ver os outros, né? A gente vai ver mais um daqui a pouco. Mas você falou uma coisa interessante, que foi que quando a gente investe R$ 1 em cultura, ele vira 10, né? Não falta isso, Renato, as pessoas entenderem que cultura realmente é um ativo econômico, que a gente poderia girar muito a roda da economia com as artes e a cultura, e não o que está aí hoje, né? Se dizendo que a gente sente uma propaganda mesmo, uma campanha de difamação, dizendo que artista não presta, que gestor cultural é tudo corrupto. A gente tem sentido isso, né? Não está faltando a gente... O que falta para a gente virar essa chave aí, para a sociedade voltar a entender o gestor cultural, o fazedor de cultura, como uma pessoa importante aí no cenário econômico, inclusive? A cultura, é lógico que vão dizer que eu estou puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Mas a cultura a gente tem que ser entendida no amplo do que essa palavra significa, né? Então a cultura ela não é só a questão das linguagens artísticas, né? Música, dança, teatro. A cultura ela é
os nossos hábitos, os nossos costumes, né? Então, por exemplo, nessa época de pandemia que a gente está vendo aí essas questões de isolamento social, mas no Brasil não vai dar certo porque aqui é questão cultural. Então, sempre que tem um problema é questão cultural, mas o investimento na área da cultura é muito baixo. E a gente acredita que a cultura, se ela fosse olhada com centralidade, né, assim como, por exemplo, a pasta de educação e saúde, ela teria, quando você investe recursos na cultura, você, na verdade, está investindo em segurança pública, você está investindo em saúde, você está investindo em educação. Então, se você tem um investimento sério, projetos sérios na cultura, você vai ter benefícios e desdobramentos em todas as áreas da sociedade. Então, investir em cultura não é investir em show de música somente, né? Na verdade, é um monte de coisas que compõem a cultura. E, por exemplo, se você tem uma praça, né? Ribeirão tem várias praças aí. Se você investe em ter um instrutor de alguma linguagem artística nessa praça, você vai ter menos problemas de segurança pública nessa praça. Você vai ter a população se apropriando da praça e cuidando da praça, e tendo iluminação, e não tendo mato alto. Hoje a gente vive, e agora ainda mais nessa fase de isolamento, muitos problemas de questão de saúde mental, né, de ansiedade, de depressão. Se você investisse em cultura, se as pessoas tivessem acesso a isso, elas com certeza teriam muito menos problemas nessa área. Então, a gente ia desafogar o setor da saúde. A educação também, se você for conversar com professores, com diretores, você vai ver que eles assumem, né, que a escola não dá conta de tudo, de toda a educação, então a cultura pode auxiliar também nesse processo formativo, assim como eu acredito que a área do esporte também é uma área que também dialoga muito nesse sentido, e que se investe em esporte, por exemplo, também está se investindo em saúde pública, em educação, enfim, em todas essas áreas aí. Por isso que a gente fala que investir R$ 1 em cultura, na verdade, é investir em todas essas áreas e multiplicar esse recurso, né? E até para quem vê a cultura como investimento mesmo, né, para quem patrocina, para quem, enfim, coloca o recurso financeiro, é um ganho muito grande, né? A gente vê hoje, você bem falou aí, como os bens culturais estão fazendo as pessoas manterem a sanidade, né, dentro dessa bagunça que a gente vive, né? A gente, além de tudo isso, né, agora com essa questão, porque a pandemia, do coronavírus, ela impacta diretamente a nossa área, né, porque eu até esses dias ouvi um especialista da área da saúde falando assim, que esse vírus se alimenta de encontros, e a cultura, ela vive de encontros, né, então isso afetou diretamente o funcionamento do nosso setor. E existem vários movimentos mostrando o quanto de dinheiro que a gente está perdendo pela falta dessas atividades, né? Tomate, e aí a gente vê, né, até na sua resposta, né, essa preocupação com quem não está conseguindo se estabelecer nesse novo cenário, né? Que vai desde o segurança de um show, a um técnico de palco, ou até o senhorzinho lá que vende pipoca na entrada de um evento, né? Essas pessoas estão passando aí uma situação difícil, estão em maus lençóis. Por outro lado, a gente percebe também que muitos artistas estão migrando para o digital como forma de manter a sua expressão, de conseguir algum ganho, né, de manter a sua articulação. A gente pensa nesses tempos também que a articulação política, a articulação social das pessoas é muito importante. E agora eu queria te propor um exercício de futurologia, né, que a gente sabe que é sempre um chute, mas o que você pensa assim, dessa nova normalidade? Como é que vai ser daqui para frente? Acabou a pandemia. Como é que fica esse cenário novo? O que você está imaginando que vem por aí? Então, eu acho que assim, a gente convive com essas tecnologias digitais já faz alguns anos, né? Mas agora com a pandemia a gente foi obrigado a encarar elas de frente e aprender mais, né, a utilizar. Então eu vejo que muitos artistas ou empreendedores culturais, né, ou de outras áreas estão começando a dominar um pouco mais essas tecnologias, e isso é bom, né? Agora, no retorno, né, nessa nova normalidade, o que a gente tem acompanhado de especialistas da área, ou até em outros países que já estão tentando, né, voltar aí ao normal, a gente vê a adaptação mesmo nessa volta, né? Então, espaços culturais, por exemplo, teatros com menos cadeiras, cinemas com menos assentos, né? A gente está vendo
muito essa questão do drive-in, né, que é assistir em carros, mas isso tudo traz várias discussões, por exemplo, econômica também, né, porque para o cinema se pagar, ele precisa estar com a casa cheia, e agora ele vai ter que diminuir, né, o número de pessoas, essa questão do drive-in, nem todo mundo tem carro, então como que a gente vai garantir o acesso das pessoas? Mas a humanidade já passou por outras pandemias e por outros momentos, como de guerra, outros momentos ruins, assim, né? E a gente conseguiu passar. É que a passagem não é fácil, né? É difícil, mas eu acho que a gente vai conseguir. E a gente da área da cultura tem essa questão da criatividade, né? A gente sempre teve, na verdade, assim, no Brasil, né, que é a nossa experiência, não sei outros países, mas a gente sempre esteve num lugar, por exemplo, a cultura é o menor orçamento, né? Então eu acho que isso, apesar da gente estar num grande momento de instabilidade emocional para todo mundo, né? Acredito que a gente vai ter criatividade para passar por isso e acredito que a questão também é essa articulação, né? Eu acho que não adianta o artista ficar tentando fazer sozinho, a ONG ficar tentando fazer sozinho, o técnico de som ficar tentando fazer sozinho. Eu acho que a gente precisa conversar para tentar chegar em soluções em conjunto. E eu tenho certeza que também, assim, a gente vai ter um período de novo normal, mas a gente vai ter uma volta também em algum momento, e acredito que as pessoas, né, não falando do sistema econômico, isso eu acho que é uma outra discussão, mas acho que as pessoas vão começar a dar mais valor nesses encontros, né, nos encontros culturais, nos encontros que não são apenas eventos de entretenimento. Tomara, né, Tomate? Tomara que a gente saia dessa pandemia melhor do que a gente entrou, né? A gente sabe que é um período de sacrifício aí, e você bem falou, né? É da gente também sair da zona de conforto, ter que aprender algumas coisas novas aí nesse caminho, ter que se virar e ser muito solidário, né? Porque a gente sabe que tem um pessoal que realmente, por mais que tente, não consegue, porque a especialidade está muito ligada ao encontro, e enfim. E outras questões também que a gente sabe que a fome está aí, as outras doenças aumentando. Mas se a gente ficar olhando só para esse cenário, a gente fica maluco, né? Se a gente não olhar para frente, não tentar evoluir nesse sentido, né? E você pode ver que, assim, a resposta para isso, é lógico que, assim, o governo, ele é um pouco mais moroso naturalmente, seja qual governo que for, né? Mas você vê que quando chegou esse momento de pandemia, quem trouxe logo de cara solidariedade, doações de cesta básica, foram artistas. Você pode reparar isso, que ou artistas ou ONGs do terceiro setor. Então, esse nosso setor, ele está muito lá na frente quando a questão é solidariedade e entender a sociedade. Então, eu acho que para construir esse novo normal, a gente tem que ter uma cadeira e ter voz para compartilhar essas experiências, né? A gente vê essas lives, mesmo as lives de artistas grandes aí, muitos recebem doações, recebem seu dinheiro através de patrocínio das marcas, mas eles não recebem dinheiro do público. O público, na verdade, doa para ações solidárias, né? Não, e acaba sendo, aí todo mundo ganha, né? Sim, e como falei, que é um arranjo que surgiu muito mais rápido do que qualquer política pública que hoje, né, tá aí funcionando. Tomate, e nessa linha aí, dentro desses 10 anos de fuligem, tem algum causo para contar aí, algum causo para relembrar dessa briga cultural, de alguma melhoria que esse tipo de trabalho, esse tipo de visão diferenciada conseguiu para a cidade? Lá em 2011, mais ou menos, que a gente começou a participar de um movimento que se chamava Movimento Pro Arena, que era a favor ali da reforma, revitalização do teatro de arena, e a partir desse movimento, que aí tinham vários artistas, vários setores, a gente era só mais um ali no meio, né? A gente conseguiu ir dialogando e começar a trazer. A gente conseguiu trazer recurso e reforma para o teatro de arena, infelizmente hoje ele ainda continua com problemas, isso é uma outra discussão também, mas a partir disso a gente começou a criar uma rede muito forte de colaboração entre os agentes culturais, e isso acabou culminando no que depois surgiu o Se Vira Ribeirão, que também é para a gente muito marcante nessa questão de juntar a gente, de fazer redes de... Acho que as redes que hoje existem,
a gente ainda está reverberando o que foi esse movimento Pro Arena e o que foi esse Se Vira. Então, tanto o Pro Arena quanto o Se Vira, que aconteceu os primeiros anos ali na Baixada, ele já trouxe essa discussão de revitalização da cidade, de reocupação dos espaços, sabe? Então, a Baixada era um espaço que era tido como algo ruim da cidade, e hoje, 2020, né, 8 anos para frente do primeiro Se Vira ou do Pro Arena, é um espaço que tem uma vida cultural ativa, né? A gente tem casas de show ali, a gente tem ações culturais que acontecem ali. Então, a gente vê que esses movimentos aí, que foi ali 2011, 2012, eles estão reverberando até hoje, essas redes aí continuam trabalhando até hoje, e trouxe, assim, em pouco tempo, trouxe muito aprendizado para a gente, como se a gente tivesse feito uma faculdade em 6 meses ali, né? É engraçado, né, Tomate, quando a gente vai nessa linha da articulação, do querer fazer um projeto bacana, pode ser até que o projeto não aconteça, como você falou, né? O projeto do Arena, ele aconteceu, mas ainda precisa que se movimente. Mas os ganhos são muito bacanas e às vezes a gente nem sabe o que vai ganhar de um movimento como esse, né? Vamos então, para matar a saudade, ver o vídeo de 2011, o segundo vídeo aí da retrospectiva do Fuligem, Renato? Beleza, vamos ver aí. Quem quiser acompanhar, essa é a campanha aí de 10 anos, a gente está lançando a cada 2 semanas aí um novo vídeo de mais um ano aí da nossa história. Então, quem quiser ir acompanhando, é só seguir a gente nas redes, aí, Instagram, Facebook. E aí a gente vai se despedindo. Parabéns ao Fuligem, parabéns para vocês aí que estão fazendo história já. Beleza, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e as conversas são infinitas, né? Estamos sempre aí à disposição. Vamos que vamos. Um abraço para você, então, que acompanhou a gente também. A gente vai ficando por aqui. E você fica agora, então, com o vídeo do Fuligem. Até a semana que vem. Em 2011, fomos para a nossa primeira sede. Durante esse ano, gerimos o antigo Espaço A Coisa. Localizado no final da Avenida 9 de Julho, o espaço contava com uma vista única. Foram muitas noites de jazz, música independente, cinema e troca de ideias. Foi o primeiro ano de realização do Grito Rock e do Festival Fagulha, com programações espalhadas pela cidade e no clássico Teatro de Arena. Recebemos artistas da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e muitos outros lugares. Também circulamos pelo interior de São Paulo, conhecendo outros coletivos e organizações em um aprendizado sem fim. 2011 foi o ano de estreia das nossas transmissões ao vivo e do Fuligem no ar. O nosso gás só aumentava. Sabíamos que a estrada era longa.